Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo, participando do ato de lançamento do livro Comunicação, Estado e Cidadania. Livro organizado pelas nossas queridas e queridos professores, tá? Simone Tuso, Milson Braga e Carlos Martins, tá? Esta é uma obra importantíssima do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Em primeiro lugar, meus parabéns pela edição de importante trabalho que reúne, né, a obra de professores e de estudantes da pós-graduação da nossa querida pós-graduação em comunicação da FIC-UFG. Daqui a pouco, vocês vão falar um pouquinho sobre essa obra. Antes, porém, eu gostaria de agradecer muito a participação de cada um de vocês assistindo a esta solenidade, entre aspas, de lançamento deste livro, Comunicação, Estado e Cidadania. Esta é uma atividade, um evento do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, com apoio do Programa de Extensão em Redes Digitais. O Programa de Extensão em Redes Digitais tem por objetivo promover a divulgação científica, a socialização do conhecimento e o compartilhamento de experiências entre professores, estudantes, em torno do conhecimento científico produzido na área de comunicação. Portanto, muito obrigado a todos, contem sempre com o apoio do Programa de Extensão em Redes Digitais. Nós estamos juntos, e o Programa em Redes Digitais, é sempre bom lembrar, ele congrega pesquisadores de 4 programas de pós-graduação: Comunicação, Performances Culturais, Arte e Cultura Visual e Direitos Humanos. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para a professora Rosana, tá? Nossa coordenadora do PPG-Com. Rosana? Muito boa noite a todos e todas. Boa noite ao professor Magno, coordenador do Programa de Extensão em Redes Digitais, que é um programa que emerge agora durante o isolamento social causado pela pandemia de 2020, mas que ele é muito importante para o programa de pós-graduação em comunicação, que a gente entende que ele nos leva a oxigenar a produção científica por meio da extensão universitária. Eu quero cumprimentar também nossos colegas, Claudomilson, nosso querido Milson, Fernandes Braga, professora Simone Antoniassi Tuso, e o Carlos Henrique Martins, que são organizadores desse livro, desse e-book lançado agora, Comunicação, Estado e Cidadania. O livro, mais tarde a gente retoma esse assunto, ele estará disponível para download gratuito no site do PPG-Com, e ele é um e-book que reúne produções originárias, inicialmente de uma disciplina do PPG-Com, que foram ampliadas junto dos professores desses estudantes que participaram, que orientam esses estudantes, aliás, que participaram dessa disciplina. Então, uma produção muito importante para a gente, que carinhosamente, nós colocamos por meio dos organizadores à disposição da comunidade científica goiana e brasileira. Então, agradeço ao trabalho que vocês realizaram, e passo a palavra ao professor Milson Braga, um dos organizadores do e-book. Olá, Rosana, obrigado pelo agradecimento, né? Obrigado pela acolhida. Eu estou muito feliz com essa possibilidade, né? Porque, na verdade, esse trabalho é um trabalho feito de modo absolutamente coletivo, né? Essa ideia surgiu ainda em 2019, no primeiro semestre de 2019. Nem imaginávamos que estaríamos nessa atual situação pandêmica, isolados, sem nos abraçarmos, sem nos vermos face a face, né?
E essa ideia surgiu, então, no âmbito da disciplina Seminários Temáticos em Comunicação, da qual eu e a professora Simone éramos os professores responsáveis, e nós achávamos, né, e ainda achamos, que os nossos alunos eles têm sempre muita ânsia de produzir e colocar no papel as suas inquietações teóricas e, às vezes, práticas. E foi na tentativa de dar a eles esse espaço que nós, então, elaboramos o projeto, né? Os alunos, na época, aceitaram de pronto a proposta, né? E fomos trabalhando junto com eles, fomos construindo esses textos, fomos construindo essa ideia, e no segundo momento essa ideia tomou forma, essa ideia tomou fôlego, essa ideia ficou encorpada, ficou robusta, e junto com os alunos vieram seus orientadores, o que foi de fato um ganho muito importante, não apenas para o PPG-Com, mas sobretudo para o livro, né? O livro tomou outra forma, o livro tomou outra cara, porque aí não era mais artigos de pesquisadores iniciantes, de doutorandos e mestrandos. Começou a ser textos inéditos de pesquisadores iniciantes e de pesquisadores orientadores do PPG, né? Tornando o livro robusto, e o livro dialoga com uma situação muito inusitada, porque nós não imaginávamos a pandemia, né? A professora Simone vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Nós não imaginávamos que íamos ter uma pandemia lá em agosto, setembro de 2019, né? Sabíamos em novembro que havia uma situação isolada na China, na cidade de Wuhan, né? Na província de Wuhan, mas não tínhamos clareza de que essa coisa toda se tornaria o que se tornou, né? Então, eu quero muito aqui agradecer aos alunos da disciplina, quero muito agradecer aos professores que aceitaram se tornar co-orientadores dos textos, né? Quero agradecer à professora Simone, que topou imediatamente a ideia, e o professor Carlos, que surgiu a reboque num convite do tipo, por favor, venha, você não tem como recusar, que tornou esse projeto possível. O Carlos representou aí uma aquisição de peso. E, obviamente, agradecer à professora Rosana, que quando nós dissemos para ela que gostaríamos de lançar o livro, ela disse, e por que já não lançamos, não está lançado? O PPG-Com encabeça, né? Bem do jeito Rosana de ser, ela disse, está pronto, vamos fazer, né? E aí vem o professor Magno com esse projeto de extensão tão interessante, mas, sobretudo, Magno, acolhedor, né? Porque acolhe propostas de tudo que é lado, assim, 4 PPGs envolvidos e propostas que até então estavam na mesa, parado, esse programa de extensão, ele acolhe essas propostas e torna viável esse tipo de diálogo. Então, o livro, após o lançamento, vai estar disponível na rede para download, né? Vai estar disponível no site do PPG-Com. Ele é um livro do PPG-Com para a comunidade acadêmica da UFG e do Brasil, né? E ele discute situações absolutamente interessantes no âmbito da comunicação, no âmbito dos direitos humanos, no âmbito das fake news, no âmbito do ensino de comunicação. Então, tem um pouco de tudo, um pouco de leituras interessantes sobre tecnologia, sobre direitos humanos, enfim. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado mais uma vez a todos e espero que aproveitem a leitura. Eu li várias vezes, afinal eu estava corrigindo. Então, espero que todos leiam e gostem. Eu gostei muito. Obrigado mais uma vez e parabéns aos autores, alunos e autores professores. Simone, por favor. Seu áudio, Simone, por favor. Perdão. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito feliz, é uma alegria. Lançar um livro é sempre uma alegria, né? Estar presente em um lançamento de livro também é sempre uma alegria. E essa obra, né, em especial, muito importante, sobretudo porque é uma construção coletiva do programa de pós-graduação em comunicação da UFG, que mostra a força do programa, que mostra o quanto esse programa, sobretudo, é engajado, que todas as vezes que nós solicitamos, né, como o próprio professor Milson disse, vamos fazer uma obra, a resposta é sempre pronto, de todos aqueles que estão envolvidos. Então, este livro que surge na disciplina, que eu e o professor Milson estávamos ministrando como um trabalho dos próprios
estudantes do curso de mestrado e de doutorado do PPG-Com, depois se amplia com a participação também dos orientadores de cada um desses autores. Então, ter esta obra coletiva, ela é também um sinônimo do coletivo que o programa de pós-graduação representa. Primeiramente, minha gratidão eterna ao professor Milson, quando ministrávamos esta disciplina, ali para meados da disciplina, eu precisei, né, me afastar, então o professor Milson também segurou, né, sabiamente esse touro aí, um pouco sozinho, mas enfim, e eu ali à distância, conseguindo fazer o que era possível. Então, esta obra, ela é uma obra que já nasce com um desafio, e ela hoje vem para o seu lançamento também num momento social de desafio. Então, eu acho que, de alguma forma, essa obra é muito desafiadora, né, para todos nós. Mas sobre o livro, né, gostaria mesmo de agradecer, né, alunos, professores, a direção professora Rosana, que é esse trator de trabalho, já dito aqui, professor Magno, obrigada, né, esse seu projeto, eu acho que, penso, Magno, que nem você imaginou o quão grande esse projeto se transformaria e tem se transformado a cada um dos eventos que ele tem abraçado. E você, Carlos, que é um querido, né? Você é exatamente essa pessoa irritantemente inteligente, prática, rápida, amiga, solidária, né? E um profissional exemplar. Que bom, né? Que bom que estamos todos juntos. Mas sobre o livro eu gostaria de dizer que os trabalhos que compõem esse e-book foram produzidos originalmente como requisito desta disciplina, como o professor Milson bem explicou. E ler esses capítulos em uma fase de transição da sociedade que adormeceu em 2019 com uma realidade e acordou em 2020 com a notícia da pandemia do coronavírus, que modificou tudo o que existia em termos de pensamento social, com o isolamento obrigatório, que nos fez, de alguma forma, refletir sobre os vários aspectos abordados nesses trabalhos que se encontram no livro. Entre eles, os termos que compõem o próprio nome da disciplina, e por isso que balizaram também os autores. Mas a certeza de que este deveria ser, sem dúvida, o título desta obra, porque entre as grandes transformações sociais de um mundo trans-pandemia e um olhar de esperança, professora Maria Alva, que daqui a pouco vai falar para nós, né? Professora, prazer recebê-la aqui, falando também dessa esperança, né, para que chegue o pós-pandemia, né? E nisso a comunicação, o Estado e a cidadania estão sendo colocados em questionamento sobre as suas funções e sobre as suas atuações. A disciplina teve como eixo central a realização de pesquisas sobre a relação entre a comunicação e as dinâmicas sociais e políticas contemporâneas, com ênfase na afirmação da cidadania e da democracia. Vejam bem que nós não estávamos em um momento de confinamento quando isso foi escrito, mas certamente a sociedade já estava em uma fase de transição, que, como muitos afirmam na sociedade atual, a pandemia só acelerou alguma coisa que já estava em andamento. O direito à cidade é também o direito de não ter que consumi-la presencialmente. E acho que esse é um grande aprendizado deste momento do confinamento. É o direito a desenvolver um evento, por exemplo, nos moldes que desenvolvemos aqui hoje, com o encontro de todos nós da UFG, professora Maria Alva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os autores desse livro, enfim, e todos nós usando uma tecnologia que não nos distancia, não nos afasta, mas pelo contrário, que é a forma de nos aproximar. E assim também exercermos esse direito à cidadania. Afinal, o que é ser cidadão? Se não estar seguro, mas, sobretudo, ativo. Em julho de 2020, quando editamos essa obra, e agora em novembro, quando estamos podendo lançá-la,
há muitos pontos de reflexão pela desconstrução social que a sociedade vive diante de um risco provocado pela Covid-19. Mas entre todas as mudanças ligadas à comunicação, ao Estado e à cidadania, que é o título desta obra, nós gostaríamos de nos debruçar sobre aquela que inicia e que faz com que, para ela, também convirja boa parte do que deveríamos nos preocupar, e que se tornou muito aparente e alvo de conflitos no Brasil em tempos de isolamento, que é o direito à cidade. Entre os vários aspectos de reflexão sobre a cidadania, a pandemia desafiou e colocou em dúvida a lógica de crescimento da cidade, que privilegia apartamentos minúsculos e espaços de lazer compartilhados, e fez a arquitetura voltar a considerar as casas com quintais, que neste momento seriam absolutamente eficazes para a saúde mental e física de todos nós confinados. O direito ao lazer da cidade termina com a possibilidade de transformar a residência em espaço de lazer com a compra de equipamentos e tecnologias que nos distraem, e reconstrói desta forma o direito ao consumo, a frequentar espaços de compra em um momento em que tudo passa a ser online. Como dizia Harvey em Cidades Rebeldes, o direito à cidade é maior do que o direito dos cidadãos aos recursos que a cidade tem. E finalizo a minha fala dizendo que, por tudo isso, eu convido todos vocês para conhecerem essa obra e pensarem conosco um pouco mais sobre a comunicação, sobre o Estado, sobre a cidadania e, obviamente, daqui a pouco seremos brindados também com um pouco mais de tudo isso com a querida Marialva, e eu espero que vocês leiam, gostem do livro, desejo uma boa leitura e muito obrigada. Boa noite, que alegria, quero cumprimentá-los e cumprimentá-las também, a todos que nos assistem, professora Simone, professor Milson, colaboradores, organizadores deste livro juntamente comigo, professora Rosana, sempre tão ativa, desde meus 2011 na universidade, e ele depois conhecê-la foi sempre um privilégio, foi uma alegria, assim como no mestrado, o professor Magno também, sempre tão amigo, nas aulas, enfim, e é um privilégio, né? Ainda estou nessa fase de poder estar aqui com vocês, é sempre um privilégio, e claramente, professora Marialva, que vai nos enriquecer brevemente com toda a sua trajetória e seu conteúdo, e eu quero ser muito breve. Ainda ontem, e sem nenhuma vaidade, conversava com a professora Simone e falava: não, professora Simone, vou deixar com que a senhora e o professor Milson conduza este lançamento brilhantemente, como sempre fazem, e nesse andar de ontem para hoje eu tive a oportunidade de fazer uma call com um empresário que atendo, um empresário do próprio mercado, que vive essa rotina louca, que nós sabemos bem qual é, e ele conversou comigo algo que eu achei simplesmente brilhante, porque no andar do que nós falávamos, ele falava assim: Carlos, eu acho muito bacana o jeito que você fala, eu queria muito entender mais sobre isso, gostaria de entender mais sobre comunicação, e nós conversávamos sobre cidadania organizacional. Eu falava para ele a importância de nós entendermos de fato como construir cidadania nos ambientes empresariais. E ele falou assim: Carlos, mas como eu acho esse conteúdo? Como eu pesquiso sobre isso? Como eu posso ler enquanto empresário? Alguém que talvez nunca tenha tido acesso à universidade por várias questões. E eu falei para ele: nós temos um livro que está sendo lançado, mas mais do que isso, existem artigos, e comecei a mandar para ele um monte de conteúdos, isso ontem à noite, e hoje ele me retornou às 14 e falou assim: Carlos, já li algumas coisas, já li sobre cidadania pelo consumo, já li pirâmide, já li uma porção de coisas que ele, enquanto empresário, hoje muito bem sucedido dentro dessa nossa lógica, né, de consumo capitalista, enfim, ele falou assim: que bacana que vocês produzem isso. E foi aí que eu entendi. E aí eu já reitero o projeto do professor Magno, né, o quanto a extensão faz sentido. E a minha alegria de participar deste livro é porque nós estamos completando um pilar dos mais importantes que existem hoje dentro da universidade, que é o pilar da extensão. É levar esse conteúdo também para além dos próprios cientistas da comunicação, os cientistas sociais, levar isso também para toda a construção que existe
fora da universidade, no próprio mercado, e acabar com essa dicotomia mercado e universidade, entender que os dois caminham juntos, que os dois caminham mais intrínsecos do que nós imaginamos. E aí eu falei, que bacana que isso aconteceu de um dia para o outro, que real é essa história, e ter esse privilégio de ouvir o empresário falar assim, faz sentido o que você está falando para mim, e eu quero aplicar essa cidadania, esse conceito, esse direito à cidadania, esse direito à cidade na minha empresa, e conscientizar os meus colaboradores deste processo, para mim foi sobretudo mais rico, de entender que nós, nas nossas produções, podemos sim mudar diariamente a vida de pessoas, mudar diariamente a vida de empresários, de todo mundo que passa pela gente, tem a oportunidade de lidar e de ter acesso a esse tipo de conteúdo que acabamos de fazer. Então, acho que, sobretudo, eu quero agradecer simplesmente por ter participado, e vejo como um privilégio essa diagramação, e diagramar é lindo porque eu leio tudo que faço, né? Assim, que vou diagramando, e é sempre um privilégio ler e aprender neste processo. E saber, sobretudo, que faz sentido. Acho que a professora Simone sabe muito bem o que essa palavra significa, juntamente com o professor Nilson. Tem sentido o que nós estamos fazendo, teve sentido esse livro, assim como todas as outras produções que ainda virão. Então, a minha gratidão gigante por fazer parte deste projeto, por me permitirem, né, por me chamarem a fazer parte disso, e que nós continuemos diariamente a produzir, porque assim a gente vai conseguir transformar cada vez mais a nossa cidade. Ótimo, muito bom. Eu fico contente aí com a participação dos nossos queridos professores, né? E do nosso querido também aluno egresso, professor também, né? Carlos Martins. Bom, Simone, Milson, Rosana, e nós já estamos aqui com a professora Marialva Barbosa. Gostaria inicialmente de cumprimentá-la. Boa noite, professora Marialva, tudo bem? Oi, Magno, tudo bem? Saudades, queridos. No plural, né, Rosana, Simone? Tá Ótimo falar contigo. Muita saudade, né? Nós vamos começar a nossa aula magna às 19 horas, né? Às 9 horas. Por hora, nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre o lançamento do livro Comunicação, Estado e Cidadania, organizado pelos professores Simone Tuso, Wilson Braga e Carlos Martins, né? Com apoio do nosso PPG-Com, professora Rosana Borges está aqui representando o nosso PPG-Com. Ainda nessa temática, né, eu gostaria de perguntar à professora Simone quais as possíveis interfaces entre o conteúdo desse livro e a palestra que vai começar daqui a pouco. Uau, acho que assim, total, Magno, foi até muito interessante, porque nada nessa vida é por acaso, né? E quando nós começamos a conversar, eu, a professora Rosana, né, quando o livro foi se desenhando, o título já estava desenhado também por conta da disciplina, e aí, num dado momento, a professora Rosana trouxe a feliz notícia da professora Marialva, que nos brindaria com essa aula magna. Com a aula magna, obviamente, veio a ideia de fazermos o lançamento da obra, então, na aula magna, porque, é claro, são dois produtos, né, do PPG-Com. E, para nossa, né, feliz surpresa, quando a professora Rosana nos brinda com o tema que a professora Marialva iria abordar, a gente olhou e falou, não, né, é um presente, né? Porque, de fato, os capítulos da obra, o próprio artigo que eu e o professor Milson escrevemos, né? O primeiro, a obra se inicia com aquilo que a gente diz, né? Não é um prefácio, porque eu e o professor Milson acabamos escrevendo um artigo também introdutório, a gente chamou de notas introdutórias, porque ele estava ali entre ser um capítulo do livro, mas também uma apresentação do próprio livro. E essas notas introdutórias, elas estão intrinsecamente ligadas ao conteúdo, né, ou à temática, né, o conteúdo nós vamos ver agora, mas a temática que a professora Marialva nos traz. Então, pensar em toda esta relação foi, de fato, quem nos assiste hoje, né, do comecinho até o final, e depois ler o livro, vai imaginar, inclusive, que a gente combinou
a temática com a professora Marialva. Tamanha foi essa coincidência. Por outro lado, né, justificando, quando a gente fala, nossa, que coincidência, né? Na verdade, não é bem isso. Eu acho que é uma afinidade, né, em pensar que nós, pesquisadores da comunicação, estamos, sim, atentos a esse tema, atentos a esta temática, atentos a esta necessidade, né? O PPG-Com da UFG, que tanto trabalha com o PPG-Com da UFRJ, a gente já tem casadinhos, né? Casadinho Procad, trabalhos feitos em conjunto, professora Rosana, que lá fez o seu pós-doutoramento, eu que fiz meu pós-doutorado, professora Ana Carolina Temer, que está aqui também na audiência. Então, enfim, nós temos, de fato, uma relação com o PPG-Com da UFRJ muito grande, né? E a gente vê com essa exposição de temática da professora Marialva que isso não é por acaso, é porque, de fato, somos pesquisadores que estamos, de fato, ligados a uma mesma temática de pesquisa e de interação com a sociedade e com aquilo que trazemos, né? Ótimo, muito bom. Daqui a pouco nós teremos também a presença da professora Angelita Pereira de Lima, nossa diretora da Faculdade de Informação e Comunicação. Antes disso, eu gostaria ainda de indagar aos organizadores do livro, né, o que mais é possível estabelecer, né, de conexão entre a temática tratada pelo livro e os tempos atuais, né? Notadamente tempos em que a gente vê um acirramento das disputas políticas eleitorais e também disputa de espaços de poder, né? Em que a desigualdade segue, né, reinando firme e forte. Professor Milson. Professor Magno, falando de coincidências, e elas não existem, né? O universo conspira, a gente é que não percebe as conspirações universais. Esse livro, escrito em 2019, falava do movimento antivacina. Esse livro fala, na verdade, né, de cidadania organizacional, cidadania comunicacional nas organizações, processo de inclusão de pessoas portadoras de deficiência. Então, esse livro não poderia ser mais atual, por incrível que pareça, com a fala da professora Marialva e com o momento que a gente vive. Nunca se viveu tanto uma negação do mundo real como se vive atualmente, né? Parece que a pandemia veio para nos afastar, nos isolar, mas, sobretudo, veio para revelar discursos absolutamente surreais, né? E esse livro tem capítulos que trata desse mundo surreal, que em 2019 era uma discussão teórica, e que em novembro de 2020 é uma discussão do mundo real, né? Então, assim, não há coincidências, há uma conspiração para o bem, para o mal, enfim, os astros se movimentam, e a gente discutiu isso em 2019, no âmbito da disciplina, que virou um livro, que o PPG-Com aceitou de muito bom grado e que nós estamos lançando hoje. Mas eu queria aproveitar 15 segundos do seu tempo, sei que a professora Marialva já está aí no gatilho, para fazer um desafio para esse grupo que está Estou pronto para começar, que é um livro para falar de amor. É um livro de poesias de uma egressa da FIC. Essa egressa mora na África, e eu queria lançá-lo junto com a professora Simone, o professor Carlos, e, obviamente, com a presença da Rosana, que é uma pessoa que eu adoro e admiro e amo, né? Até diria que ela é minha crush. Queria lançar no seu projeto de poesias de uma egressa da FIC. Eu já estou com as poesias aqui, são lindas, e a gente vai lançar esse livro no Brasil e na África, em formato e-book, obviamente, e quando estiver pronto, eu queria que você nos convidasse para a gente relançar esse livro. Mais um produto FIC, dessa vez agora, Rosana, para o mundo. Ele vai além Atlântico, quem sabe? Se a Simone topar e o Carlos topar, o convite está feito, ao vivo, para todo o Brasil. Olha que coisa boa. Isso estava na manga, essa carta. Obrigado, Magno.
Ok. Ainda dá tempo para o Carlos, considerações finais, né, Carlos? Falando um pouquinho mais sobre as relações entre o conteúdo do livro e os tempos atuais. Antes da gente começar, daqui a pouquinho, a nossa aula magna. O convite do professor Milson ao vivo, a gente não recusa, né? Também não recusaria nem se não fosse. Que privilégio, professor. Obrigado. E quero reiterar, eu tenho sempre vivido muito esse ambiente organizacional e a pandemia ela foi latente para mostrar para a gente, e algumas pessoas me ligavam, empresários que atendia, Carlos, como eu posso criar uma estratégia de comunicação para conduzir algum tipo de discurso, algum tipo de narrativa e falar com meus colaboradores, falar com as pessoas que estão nesse ambiente organizacional. E ele criava algum tipo de discurso, algum tipo de programa de comunicação, qualquer tipo de meio informacional, mas isso não chegava nas pessoas. Os empresários começando a entender, os seus respectivos departamentos começando a entender que muitas das pessoas que estavam ali sequer liam, sequer sabiam como compreender essas informações que estavam sendo passadas. A gente começa a ter ali no começo da pandemia também empresas que descobriram todo o processo, inclusive das pessoas que faziam parte dos seus ambientes de trabalho. E isso é cidadania. Cidadania de pessoas que estavam ali, mas que não tinham acesso a nenhum tipo de informação, ou que liam alguma coisa, mas que não compreendiam nada, que não sabiam como se comportar, que não sabiam como usar um álcool em gel, que nunca tiveram tido contatos com algum tipo de processos voltados para a saúde, higiênicos em alguns sentidos, enfim, muito mais hoje notórios e muito mais falados, né, divulgados amplamente. E isso para mim foi simplesmente incrível perceber o quanto incrível, infelizmente, no sentido oposto, né, o quanto nós estávamos distantes de realmente compreender qual que é a realidade das empresas em algumas organizações. Aquilo que nós chamaríamos erroneamente de chão de fábrica, que não gosto de nomenclaturar dessa forma, e o quanto essas pessoas estavam também distantes e não faziam parte do que nós chamaríamos de cidadania organizacional. Estavam ali sem a informação que precisava, porque, na verdade, não conseguiam sequer entender a informação, que tinham acesso, mas não tinham compreensão sobre aquilo. Enfim, de uma relatividade gigante e de uma complexidade gigante. E acredito eu, das empresas que tive contato durante a pandemia, que, felizmente, isso começou a mudar. Uma comunicação que realmente tenha mais empatia, que tenha realmente mais relação com a própria sociedade, com a própria cidade, entender realmente onde estamos, com quem falamos e com todos os subgrupos do espaço que falamos. E quando nós conseguimos dinamizar esse processo, separar esse processo, olhar isso de forma nichada, parece que a gente então consegue compreender mais fortemente, chegar mais fortemente a essas pessoas, chegar realmente levando a informação que elas precisam, seja lá qual for a maneira que nós tenhamos que usar. E isso é o processo complexo da comunicação, de entender que nem todo mundo vai entender da forma como nós gostaríamos, e por mais óbvio que pareça, isso não acontecia, e nós vimos isso em março de uma forma muito latente, que a gente possa, a partir das nossas produções, melhorar todo este processo diário que acontece nas empresas e que compete a nós, pesquisadores também, transformar sempre aí de forma humana, empática e, sobretudo, a partir da extensão. Ótimo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Milson, pelo lançamento dessa importante obra. Certamente é um conteúdo muito relevante para a discussão da relação comunicação, cidadania e Estado. Nós estamos fazendo 2 eventos em um, tá? Nós estamos fazendo o lançamento desse livro e também estamos fazendo a aula magna do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Eu, então, passo a palavra para a professora Rosana Borges, coordenadora do PPG-Com, para que ela possa conduzir a segunda etapa desta live, né? Ou seja, para que ela possa fazer a mediação da aula magna, tá certo? Antes, porém, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, e cumprimentar a nossa querida amiga Marialva Carlos Barbosa, do PPG-Com da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um prazer enorme contar com a presença da professora Marialva na minha banca, né, na defesa do meu memorial para promoção ao cargo de professor titular. A professora Marialva Barbosa fez parte da minha banca,
né? O que para mim foi uma honra muito grande e foi um prazer muito grande, né? Contar com uma pessoa, né, da envergadura, do peso, né, acadêmico-científico que tem a professora Marialva. Professora Marialva, mais uma vez agradeço a sua participação, né, junto às atividades e aos eventos, né, da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação. É um prazer recebê-la aqui conosco, professora Marialva. Eu é que agradeço, Magno. É um prazer ver você e a todos os meus amigos aí da Federal de Goiás, pessoas que eu gosto muito, profundamente mesmo. E foi realmente um prazer estar na sua banca titular, nós que nos conhecemos há muitos anos. Nem vou dizer quantos, porque senão vou dizer que a gente é muito velho. Então, mas a gente se conheceu numa Compós, quando você coordenava o GT de mídia e recepção, e eu apresentei um trabalho lá, e foi aí que eu te conheci, foi ótimo, né? Esses encontros, assim, esses eventos também servem para a gente fazer amizade duradoura. E é um prazer estar aqui com a Simone, que eu gosto muito, com você, a Rosana, o Carlos, que eu não conhecia, e todos os outros, né? Isabela, todos os outros que estão aqui presentes me assistindo nessa noite. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, realmente. Muito obrigado mais uma vez, professora Marialva. Eu gostaria de reforçar mais uma vez que este é um evento do PPG-Com, organizado pelo PPG-Com, com apoio do programa de extensão Enredos Digitais, que tem por objetivo promover a divulgação científica, a socialização do conhecimento, o compartilhamento de experiências no âmbito acadêmico-científico. Ou seja, promover um diálogo, né, universidade e sociedade. Daí por que ser um programa de extensão, ou seja, um programa que busca fundamentalmente promover a interação comunidade e universidade. Eu me despeço aqui de vocês, tá? Passo a palavra, então, para a professora Rosana Borges, para conduzir a segunda parte deste evento, que é a aula magna. Muito obrigado a todos, e é com você, Rosana. Boa noite novamente. Antes de a gente começar a nossa aula magna, quero lembrar que o e-book que foi lançado, Comunicação, Estado e Cidadania, ele pode ser acessado gratuitamente no site do PPG-Com. No site do PPG-Com nós temos uma aba Publicações, no qual a gente tem teses, dissertações, a revista Comunicação e Informação, livros e e-books. E aí eu estou colocando aqui no chat do YouTube o link para acesso gratuito ao livro Comunicação, Estado e Cidadania, mais uma vez agradecendo aos professores organizadores, Milson e Carlos, e a professora Simone Tuso, também organizadora. No momento, nós temos 47 pessoas na nossa sala. Fique no YouTube, que é uma honra imensa. E antes de passar a palavra para a professora Marialva, eu quero dar boa noite e saudar a diretora recém-reeleita da nossa faculdade, professora Angelita Pereira de Lima, que está aqui presente nessa solenidade magna do segundo semestre do PPG-Com. Eu penso que ela teve aqui ela já está entrando novamente, parece que está com instabilidade. Então, essa nossa atividade, essa aula magna inaugural do nosso segundo semestre do PPG-Com, nós, muito carinhosamente, convidamos a professora Marialva Carlos Barbosa para dialogar conosco. Ela que é professora titular do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutora em Comunicação, e eu costumo dizer, meus alunos da graduação do curso de jornalismo, disciplina História da Imprensa, sabem bem disso. Tem vários ex-alunos e estudantes atuais aqui acompanhando a nossa aula magna. Eu costumo dizer que a professora Marialva ela é a diva da história da imprensa brasileira. Ela tem uma trajetória científica imensa, de pesquisa e publicação nessa área,
e também em outras áreas do conhecimento. Recentemente lançou um livro sobre metodologias em comunicação, que eu penso que será uma contribuição enorme também para os programas de pós-graduação brasileiros, né? E agradeço muito a professora Marialva, que hoje vai nos falar sobre cenários contemporâneos, tempos de incerteza ou tempos de esperança. E aí eu passo, então, a palavra, né, à professora Marialva Carlos Barbosa, quem tem muita consideração, né, acompanhou o meu estágio pós-doutoral na UFRJ. A gente espera, no ano que vem, né, lançar um livro sobre a história da imprensa goiana no século XIX, que também, creio eu, que terá uma outra contribuição importante para a produção científica goiana. Marialva? Obrigado, Rosana. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aula inaugural. Queria agradecer a você muito pelo convite, a Angelita, que não está conseguindo entrar, porque a internet também, às vezes, faz algumas falsetas com a gente. É um enorme prazer mesmo. Quando você me convidou, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar? Eu não gosto de falar, sobretudo para jovem, de uma maneira pessimista. Antes eu queria ressaltar que a nossa parceria tem sido uma coisa muito prazerosa, muito alegre, muito emocional para mim mesma. Você é uma pessoa que trabalha muito, é fantástica, tem uma reflexão fantástica, e eu faço muitos elogios, você nem sabe, elogios a você, porque você me surpreende a cada dia, né? A cada dia eu tenho uma surpresa, e o livro é uma maravilha, né? É um espetáculo mesmo, tem contribuições extremamente valiosas para a gente pensar essa questão da imprensa local, e a gente agora depois vai produzir juntas uma reflexão sobre essa questão da metodologia da imprensa nacional, regional ou local, né? Lá para aquele dossiê que a Associação de Historiadores de Imprensa Espanhola está produzindo, com toda a América Latina, e a Rosana também faz parte da minha rede latino-americana, que eu tenho agora de História da Mídia, para fazer uma história conectada na América Latina. Então, é um prazer trabalhar com ela. Então, eu estou falando, quando a Rosana vai passar umas imagens também, porque senão vocês vão enjoar, o pessoal do YouTube, os 46 estão lá, vão ficar enjoados da minha cara, e eu selecionei algumas imagens para ilustrando a palestra, para ficar mais dinâmico. Quando a Rosana me falou dessa aula magna, eu falei, eu não quero só apresentar coisas sombrias, porque a gente vive, de fato, tempos muito sombrios. Eu quero também fornecer algumas nesgas de esperança. Por isso é que eu dei o nome Cenários Contemporâneos, Tempos de Incerteza ou Tempos de Esperança, ou com uma interrogação, e é exatamente isso que eu vou falar para vocês. Pode compartilhar a tela para mim, Rosana, porque eu pedi a Rosana para fazer esse serviço, porque eu sou muito ruim nisso. Então, aí agora ela vai acompanhando lá e vai trocando para mim. Então, essa aula tem exatamente esse título. Eu vou apresentar para vocês alguns cenários contemporâneos e refletir sobre tempos de incerteza ou tempo de esperança. E eu produzi com muito carinho isso, foi uma escrita que eu fiz para vocês, que eu não vou ler, evidentemente, mas é um texto que ele é muito emocional e fala muito da minha vida nos últimos tempos, né? Por detrás dele estou eu inteira, né? Então, eu começo refletindo que a gente vive sob a égide de um tempo que mudou o mundo e as formas da gente nele estar. Tempos de pandemia que nos obrigou ao isolamento irremediável e nos forçou a olhar o mundo lá fora pelas limitadas janelas do nosso cotidiano. Ainda que a tecnologia digital tenha ampliado as possibilidades dessa janela, inclusive essa que a gente está vivendo agora, né, através da qual nos falamos, só na aparência houve essa multiplicação que aparece nessa primeira imagem, né? A falta de contato físico, da produção da interlocução em presença, na fala que torna possível a comunicação plena,
instalou o isolamento, vivido como sofrimento em um mundo que se mostrava cada vez mais improvável. Diante desse cenário, que muitas vezes foi aterrador, foram sendo construídas possibilidades comunicacionais, as chamadas aulas virtuais, via aparelhos, pode trocar, né? Aparelhos tecnológicos de visão e de escutas possíveis. Não é? Então, aqui eu selecionei algumas imagens, né, dessa desigualdade, né, que ficou patente no ensino, na diferença entre quem tem e quem não tem. Né? Então, aqui a imagem do menino lendo no sertão cearense, ou a imagem, isso aqui eu coloquei em homenagem a todos que estão assistindo essa palestra hoje, da mulher goiana que dividia, é uma imagem da TV Anhanguera, que dividia o celular dela pelos 5 filhos, para eles poderem ter aula, as chamadas aulas virtuais. Né? Então, ao lado dessa desigualdade que ficou patente, instalou-se também os trabalhos à distância, no chamado sistema home office, que inaugurou, a rigor, novas formas de precarização do trabalho e da vida. Nesse sistema home office, produziu-se um tempo sem trégua, em que não havia mais a divisão do trabalho, do espaço da casa e do trabalho, reinaugurando, a meu juízo, o tempo das guildas e corporações. Pode trocar, Rosângela. Das guildas e corporações medievais. Rosana pode trocar. No contemporâneo, de maneira muito mais perversa e visando o lucro sempre exponencial. Né? Então, também do ponto de vista do trabalho, né, a gente inaugura essa precarização, sobretudo essa precarização. Está conseguindo trocar, não, Rosana? Troca aí para mim. Tô trocando, a gente já está no... Tá. Pronto. Tá bom. Pro 7? O Tá. 7, Tá. Então, ao sem lugar preciso, sucedeu-se o sem hora para sua realização, né, nesses home offices. Reuniões intermináveis, chamados ininterruptos, produção desesperada diante da incerteza da manutenção de postos de trabalhos, para aqueles que conseguiram mantê-los, né, esses postos eram sempre atravessados, estão sempre atravessados pela possibilidade de perda. Né? Descobriu-se no Brasil que havia uma multidão de despossuídos, os chamados invisíveis, segundo a burocracia oficial, e que nunca foram visualizados porque muitos deixaram de olhar pelas janelas em direção ao mundo lá fora. Então, pelas telas cotidianas dos tempos da mídia dos tempos contemporâneos, passamos a tomar conhecimento das imagens impactantes de lugares próximos ou distantes. Pressentimos a aproximação da peste que nos espreitava ao ver o desfile macabro dos caminhões. Pode trocar, Rosana. Levando corpos para serem sepultados, cremados em cidades, lugarejos da Itália. Diante daquelas imagens, incrédulos, a gente começou a temer que a pandemia iria em breve nos alcançar. Passamos a acompanhar as imagens do mundo e a torcer para aquele tipo de vivência cujo isolamento mais completo e ganhou um novo nome, lockdown, nunca nos alcançasse, mas alcançou. Se a gente pudesse elencar... Troca 3 imagens aí, Rosana. 3 imagens seguidas. Para frente? Para frente, vai, troca. Vai trocando, que eu vou falando em cima. Então, a imagem que vem na sequência é a imagem dos invisíveis. Dos invisíveis, que a gente não vê porque não quer olhar. Né? Aí a gente tem algumas cenas desses invisíveis. Na sequência, a gente tem a imagem dos caminhões de Bergamo que a gente viu passar
coalhada de gente, né? Pode passar, Rosana. É essa imagem que a gente achou que um dia não ia nos alcançar, mas que eu acho que ela nos alcançou. Foi ali que a gente teve, de fato, a dimensão da pandemia, né? Bota aí a seguinte, Rosana. Então, se a gente pudesse elencar as imagens memórias... Cemitério. Pode ir, vai. Pode ir. Mais significante dos tempos de pandemia, certamente voltaria, como se estivesse gravada profunda e permanentemente em nossas rotinas, uma imagem, eu acho. A imagem do Papa Francisco solitário, debaixo de uma chuva fina, que a gente também acha que deveria ser fria, sozinho na Praça São Pedro, indo rezar diante do Santo Padroeiro, que já livrara a Itália tantas vezes das pestes que sempre permearam sua história. Essa imagem certamente seria a imagem memória. Emocionados diante da imagem solitária de Francisco, pensamos, e alguns de nós talvez até tivessem rezado, né, que talvez a peste não nos alcançasse, mas ela nos alcançou. Era março ainda, quando o Rio de Janeiro e várias cidades do Brasil, nessas várias cidades, a gente se trancou em casa. A pandemia havia se tornado comunitária, diziam sem cessar os teóricos de uma multiplicidade de especialidades, que tentava explicar e informar as características de uma doença desconhecida. Foram muitos discursos, muitas idas e vindas, incertezas, incredulidade, desconfiança. E o número de mortos não parava de subir. A região norte, presente no nosso imaginário de uma forma tão diferente, forneceu registros, alguns dos mais impactantes, né, que a gente já viu. Valas comuns onde eram enterradas, enroladas, muitas vezes em lençóis, as vítimas dessa doença implacável. Imagens de homens cobertos de roupas especiais, que a gente começou a saber que se chamava EPIs, enterrando dezenas de corpos, enquanto outros insepultos aguardavam a vez de ter a terra como última morada. Foram imagens que chocaram nossas retinas e, ao mesmo tempo, nos levou a tempos imemoriais que não vivemos, mas que soubemos existir por ouvir dizer. Esses tempos imemoriais são os tempos da gripe espanhola, que vai aparecer nessa sequência desconectada de imagem mais adiante para todos vocês. Algumas imagens muito impactantes e muito semelhantes. Então, a gente pôde acionar, sobretudo a partir das reflexões dos historiadores, imagens muito antigas das pestes que assolavam as cidades brasileiras no início do século XX, especialmente a chamada influenza espanhola, que só na cidade do Rio de Janeiro, em 2 meses, de outubro a novembro de 1918, tirou mais de 20 mil vidas, né? Então, eu mesmo fiz um artigo que vai sair agora em dezembro na revista da Fiocruz, do Oswaldo Cruz. Não está mais compartilhando, não, Rosana, mais imagem. Deixa para lá, então. Eu mesmo fiz... saiu compartilhando. Está com delay. Eu não sei o que é. Eu passo direitinho, mas ela está com delay. Tá bom, não tem problema não. Depois passa aleatório, não tem problema não. Então, eu mesmo fiz esse artigo comparando, não só comparando, né? Foi um artigo muito, muito legal, muito interessante, que chama-se Fluxos Encadeados de Memória, que relembra as histórias que meu pai contava sobre a gripe espanhola. E eu, então, fui atrás daquelas imagens, lembranças, imagens que ficaram fixadas na minha memória,
das cenas que tinham ficado guardadas na retina do meu pai e que, da memória dele, passou para a minha memória. Por isso é que chama fluxos encadeados de memória. E duas dessas cenas, depois a Rosana disponibiliza o PPT que eu fiz, e vocês vão ver, ficaram muito... Foram as duas cenas que eu fui atrás. A primeira delas era, que ele se referia sempre, era do caminhão repleto de mortos. E a segunda era dos corpos jogados nas valas comuns. Eu achei a do caminhão repleto de mortos, mas a minha amiga Ana Mauad fez um artigo que saiu publicado junto com outro meu, mas o meu já não era mais sobre guerra espanhola, na revista Brasiliana, no King College de Londres, e ela achou a imagem que meu pai se referia das valas com os corpos amontoados uns sobre as outras, né? E aí, no PPT, eu botei as duas imagens para vocês e depois a gente disponibiliza, vocês veem, sozinho, com calma. Então, a comparação desses dois momentos, ou seja, 1918 e 2020, passou a ser quase inevitável. A sucessão de fatos que se repetiram, as informações falsas sobre aspectos da pandemia, as imagens que, mesmo com as particularidades do tempo, eram semelhantes, a multidão nas ruas em busca de auxílio para poderem sobreviver, os corpos insepultos em valas públicas, os caminhões repletos de mortos, fizeram muito de nós perceber que a história, tal como disse Marx na abertura dos 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, em 1852, ela se repete, ora como tragédia, ora como farsa. Ainda que se referisse a outros contextos e a conjuntura política da França do século XIX, as imagens da narrativa da gripe espanhola mostravam para os habitantes do século XXI que a história se repete, ora como tragédia, ora como farsa. A história pode fornecer inúmeras possibilidades para a gente pensar esse presente incerto e apavorante, assombrados que continuamos diante de uma pandemia que agora, passados quase um ano do seu início, continua a se produzir em ondas incessantes de repetição. A história nos ajuda a atravessar caminhos de incerteza e possibilita pontes que permitem vislumbrar, muitas vezes, um futuro melhor. Em relação à afirmativa anterior, que a história se repete, cabe uma referência ao epílogo feito por Marcuse à obra de Marx, na edição dessa mesma obra de 1965. Nela, Marcuse constata que, quando Marx escreveu o texto, ele ainda não conhecia o horror dos períodos fascista e pós-fascista, e assim ele corrigiu as sentenças introdutórias do livro. Disse, então, Marcuse: os fatos e os personagens da história mundial que ocorrem, por assim dizer, duas vezes, na segunda não ocorrem mais como farsa. Ou melhor, a farsa é mais terrível do que a tragédia a qual ela segue. Então, agora, nesse segundo momento da minha fala, eu vou falar, então, dessa farsa nesses tempos sombrios. A farsa se insinua, nesses tempos contemporâneos, na maneira como se procura, numa ação sem trégua, desacreditar todo o discurso fundado no conhecimento, na ciência, no jornalismo, na história, ou seja, naqueles discursos que, na longa modernidade, foram construídos como enunciadores da verdade. Agora, incrédulos, vemos a multiplicação de projetos, discursos, ações no sentido de referendar crenças vazias. O afastamento do fato e a aproximação com a emoção exacerbada e centrada em valores e crenças de um lado, e de outro, o uso intencional do desentendimento como forma de acirrar questões ideológicas, dividindo a sociedade e colocando todos contra todos, produzem aquilo que eu e Ana Regina Rego, no nosso mais recente livro, chamamos a construção intencional da ignorância como padrão de narração desse mundo contemporâneo. Vivemos, como diz Hannah Arendt, na sua obra de 2008, tempos sombrios, tempos de destruição
que se mimetiza em uma pandemia que nos enviou para o mundo virtual, no qual estamos sendo capturados e definitivamente fomos. Para o mundo da ausência na presença, que já vivíamos, muitas vezes sem nos darmos conta, quando diante do outro, por exemplo, estabelecíamos diálogos mudos com os aparelhos tecnológicos à frente do nosso olhar, enquanto o outro, a companhia que ficava figurativamente ao nosso lado, partilhava de outro diálogo no mundo virtual. Vivíamos já a virtualidade absoluta, e quando fomos obrigados inteiramente a ela, quisemos sair dela para o mundo lá fora. Mas o mundo lá fora, tal como conhecemos, já não existe mais. Vivemos tempos sombrios, abduzidos que fomos pelo digital, perdemos a chance de viver a vida vivida. Mas no mundo lá fora existe igualmente tempos de violência e de feminicídios. E no fora e dentro da virtualidade da vida cotidiana, temos ainda os tempos da destruição dos direitos, da negação do outro, das intolerâncias, da dominação das mentes e dos controles dos corpos. Os tempos atuais nos desafiam a entender esse presente histórico e o futuro como possibilidade. Parodiando Kozelek, poderíamos então nos perguntar: que futuro, enquanto expectativa, projetamos e poderemos alcançar? Nessa complexa conjuntura em que a democracia se encontra em crise, em que o poder se dissociou do saber e a sociedade revela uma convulsão discursiva antagônica, a verdade passou a ser confrontada, como eu já afirmei anteriormente, com os valores e as crenças, construindo o confronto como norma e a crise em torno do valor de verdade. A tragédia volta transformada em farsa nesses tempos sombrios. Ao definir o século XX como tempos sombrios, Hannah Arendt explicava que a escolha da expressão não fora com o objetivo de qualificar as monstruosidades daquele século, que, de fato, constatava ela, constituem uma horrível novidade. Certamente, ao fazer alusão, estava pensando nos horrores que a era da guerra total do breve século XX produziu. Um breve século que, na lúcida periodização de Hobsbawm, vai de 1914 até o fim da era soviética, no início dos anos 1990. Ao abrir seu livro, o historiador inglês alinha várias opiniões de personalidades representativas capazes de sintetizar os significados do século. Em todas as respostas, são poucos aqueles que vão lembrar das incontáveis descobertas tecnológicas que transformaram o mundo e as formas de viver a vida, nas quais os avanços em torno dos processos comunicacionais são, de fato, os fatos mais constantes. Diante dessa dualidade, tecnologia, transformação e incompreensões, catástrofe, finitude da vida, incrédulo, Hobsbawm se pergunta: por que então o século terminara não como uma comemoração desse progresso inigualado e maravilhoso, mas num estado de inquietação? Porque os estertores do século XX, nesses estertores, havia tanta falta de confiança no futuro. E ele mesmo explica, baseado em 2 fatores. Por ter sido o século XX, o século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão das guerras que o preencheu, como também pelo volume único das catástrofes humanas que este mesmo século produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático. Ao contrário do longo século XIX, que pareceu ter sido, segundo Hobsbawm, um período de progresso material, intelectual e moral quase ininterrupto, no qual de fato observamos melhoria nas condições de vida, houve, a partir de 1914, uma regressão generalizada em direção a uma vida pior. Entretanto, quando lançamos hoje olhares em direção ao passado, a gente pouco disso se lembra. O século XIX parece que sequer existiu,
E o século XX foi encoberto por uma amnésia intencionalmente construída, que possibilita, como no Brasil, a reconfiguração do passado, esquecendo suas marcas, suas dores e sua longa história de exclusão. Quem lembra dos mais de 300 anos de escravidão? Quem quer lembrar desse tempo duradouro em que havia, da mesma forma que continua havendo, dominação de homens sobre outros homens, chamados de persas, e completamente alijados da possibilidade humana? O passado é também instrumentalizado para ser usado com clara finalidade política e ideológica, num presente que não cessa de transformar esses tempos pretéritos ao sabor, muitas vezes, de interesses pessoais. A destruição dos mecanismos que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, constata historiadores, é um fenômeno mais característico, mais maléfico e triste do final do século XX. Vivemos uma espécie de presente contínuo que faz com que o passado seja frequentemente esquecido ou deturpado. Com isso, constata mais uma vez Robesbal, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornaram-se mais importantes que nunca nesse fim de segundo milênio. E eu acrescentaria, também os jornalistas. Talvez seja por isso que até novos tempos sombrios terem atravessado nossas vidas, a essência destruidora do século XX tenha permanecido longe das nossas memórias. Dele produzimos, no século XXI, um esquecimento profundo, no qual apagamos os rastros presentes no nosso cérebro, negando a presença desse passado traumático, cruel e violento. Mesmo com a presença de todos os rastros e restos visíveis e em profusão, não cessamos de tentar produzir novos discursos em relação ao seu significado. É preciso, muitas vezes, desconhecer para não reconhecer. Então, depois de ter falado dessas desgramas toda, agora eu vou falar finalmente daquilo que eu denominei tempos de esperança. Fazendo um diagnóstico desse breve século XX, o mesmo maravilhoso Robesbal mostra que sempre há uma era de catástrofe, que no século XX se estendeu, de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial. Seguiu-se 30 anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social, produzindo, segundo ele, uma mudança radical na sociedade que talvez não tenha semelhança com qualquer outro período tão breve. A esse período, a esses 30 anos, seguiu-se uma nova era de decomposição, incerteza e crise. E o fim do século XX foi tomado pela melancolia. Ou seja, o que ele está querendo remarcar é que a cada período de desesperança, de incertezas, de ruína, corresponde, na sequência, um período de iluminação, de esperança, de certezas e de luz. Talvez os nossos olhos habituados às sombras, como pontua Hannah Arendt, como os nossos, não vão saber dizer se a luz era uma vela ou um sol resplandecente. Mas não importa, estaremos novamente vendo a luz. Com a mesma firmeza com que Éric Robesbal remarca no final do século passado que sempre haverá um futuro, acrescentando que a única generalização 100% segura sobre a história é aquela que diz que enquanto houver raça humana, haverá história, tenho também igualmente a certeza de que o século XXI construirá seu futuro como tempos menos sombrios, mais felizes, tempos de esperança, em que esse momento em que todos nós estamos vivendo agora, e que foi moldado pelos valores e incertezas do breve século XX, será definitivamente ultrapassado. Ao qualificar os tempos sombrios, Hannah Arendt constata que definitivamente eles não são novos e não se constituem de forma nenhuma raridade na história, mas afirma que mesmo no tempo mais sombrio, abre aspas,
Temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem por vir menos das teorias e dos conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar. Ao falar das vidas de homens e mulheres inscritos nos tempos sombrios como nós, a autora mostra, em primeiro lugar, que, através das ações humanas, efetivamente, cada um de nós pode transformar a vida e o mundo. E segundo, que, como seres humanos, encarnamos uma época, e, por encarnarmos essa época, podemos ser porta-vozes da história que se desenrola frente ao nosso olhar. Estamos inscritos no mesmo mundo, partilhamos a vida em experiências geracionais e devemos legar ao futuro uma nesga de esperança, mesmo que seja ainda vivendo tempos tão incertos. No turbulento mundo do século XXI, devemos construir pontes em direção ao futuro, para que nossos tempos sombrios possam ser transformados em tempos de esperança. Os ensinamentos que procuramos retirar dos textos que lemos ou dos diálogos que estabelecemos com aqueles com que partilhamos a existência, e no caso dessa minha fala hoje, há 2 interlocutores privilegiados. O belo livro de Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, e o diagnóstico do século XX, construído pelo historiador marxista Eric Hobsbawm, que, mesmo contemporâneo do tempo a que se referiu, produziu uma análise fecunda do breve século XX. O livro de Arendt faz um passeio biográfico em torno de diversos personagens, 9 para ser mais exato, com quem ela partilhou diretamente a vida e a existência, seus amigos, né? E produziu retratos mais repletos da vida vivida de cada um do que com a intenção de remontar uma biografia daqueles personagens. Seu desejo é talvez mostrar que, no movimento de cada vida, há a ação de ser afetado pelo tempo histórico, ao mesmo tempo em que construímos a história. Mostrar a forma como cada um desses personagens se move no mundo é deixar registrado a produção da história no tempo concomitante da vida. Nos tempos sombrios, quando, na avaliação da autora, o mundo se torna tão duvidoso, as pessoas passam, então, a viver em função de necessidades vitais e se dirigem aos outros apelando aos companheiros, sem considerações sobre o mundo que se encontra entre eles. Eu tenho a impressão que a gente vive esses tempos. Tempos sombrios que permitem com que surjam, emerjam, muitas vezes ainda de forma tímida, a fraternidade e a compaixão, fazendo com que, momentaneamente, seja a humanidade o que importa, a natureza humana de outra igual, muito mais do que o mundo. Deixar a fraternidade aflorar é, em certa medida, deixar a luz cegar nossos olhos, ao mesmo tempo em que a gente sai da escuridão infinita. Finalizo essa reflexão escolhendo mais uma vez uma linda frase de Hannah Arendt, agora sobre os mortos. Diz ela: quando alguém morre, aquilo que no ser humano é ao mesmo tempo mais fugidio e grandioso, a palavra falada e os gestos singulares, morrem com ele. E a homenagem a esses seres que amamos e se foram passa a depender exclusivamente da nossa recordação. Nos trabalhos da memória, nos esforçamos para escutar novamente o som particular e peculiar daquela voz. E na recordação restabelecemos, de certa forma, a convivência com os mortos, produzindo-se o diálogo que os insere de novo no mundo, ou, nas palavras de Arendt, os faz ressoar de novo no mundo. A convivência com os mortos, esse trabalho incansável dos historiadores,
essa conversa infinita e permanente, precisa ser aprendida, às vezes pelas técnicas historiadoras, mas a maioria do tempo pela comunhão da nossa tristeza. As palavras com que estabelecemos o diálogo comunicacional em presença, mesmo com a morte, continuam ecoando no mundo. Diz Harald: não sabemos o que acontece quando um ser humano morre. Tudo o que sabemos é que ele nos deixou, apegamo-nos às palavras e, no entanto, sabemos que as palavras não precisam de nós. Afinal, as palavras são o que alguém que morreu deixou para trás no mundo. Essas mesmas palavras que já estavam aqui antes que esse alguém chegasse e que continuarão a estar aqui quando depois dele partir. E o que elas se transformarão dependerá exclusivamente da possibilidade de o mundo também se transformar, e só com esperança, da certeza de que podemos produzir essas mutações, é que colocaremos de novo em presença as vozes infinitas dos que partiram, mas que não ressoam mais nos nossos ouvidos, mas continuam ressoando eternamente nas nossas lembranças. Era isso que eu queria dizer para vocês, desses tempos de incerteza e de esperança, sobretudo de esperança, terminando com essa belíssima reflexão da Hannah Arendt sobre as palavras, que é o nosso objeto também, que já estavam no mundo e continuarão aqui no mundo depois que a gente dele foi embora. Muito obrigado pela escuta. Agora eu estou aberta ao que vocês quiserem perguntar pelo chat, né? Pergunta pelo YouTube, e a Rosana vai botando ali. Isso, Marialva, muitíssimo obrigada. Realmente é uma aula que nos engrandece e traz grandes temas para que a gente possa refletir. Eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu com os slides. Tem problema, Na minha não. tela eles estavam passando, depois que eu vi que eles estavam congelados. Era só depois imagem. A gente disponibiliza para o pessoal. Ela não tem muito. Sim, eram muito imagens bem. aleatórias, assim, que não fazem falta no que eu falei, não. Tá? Era só para não ficar só a minha cara no vídeo. Tá? É um trabalho enorme. Depois a gente disponibiliza para o e-mail dos participantes que estão no YouTube. Temos uma lista de presença. Colocamos aqui no chat o link da lista de presença. E aí eu anotei aqui algumas questões que durante a sua fala, algumas são questões, outras são perguntas. A Aline Inês, que é doutoranda do PPG-Com, ela fala ausência na presença aqui, e isso é muito intenso, e o virtual tem trazido à tona muito isso, a ausência naquela presença que a gente vê, por exemplo, em sala de aula, enfim. E a professora Angelita Pereira de Lima, ela comenta que a construção intencional da ignorância é um padrão de narração. E aí ela diz que esse conceito realmente, concordando contigo, que é um conceito muito importante para que a gente possa pensar nos desafios atuais, num cenário no qual os historiadores e os jornalistas agem contra o esquecimento, no início deste milênio. Vou fazer propaganda de mim mesmo. Aqui, ó, construção intencional da ignorância. Mercado das notícias falsas, tá? Sim. Viu? E aí, complementando essas duas colocações, a professora Ana Carolina Temer, ela faz uma pergunta, ela fala, os livros de história sempre reescreveram os fatos a partir da perspectiva dos vencedores.
O século XX está sendo reescrito pela mídia a partir dos interesses do grande capital industrial? É a pergunta da Ana, grande parceira, nossa colega e amiga aqui do PPG. Posso responder logo essa? Sim. Eu não concordo com a Ana, não. Eu acho que durante o século XX, a história fez o meia-culpa muitas vezes, né, do ponto de vista da construção, né, de técnicas e possibilidades historiadoras, no sentido de ouvir cada vez mais a voz dos excluídos, né, e não dos dominantes. Houve todo um desenvolvimento, né, de teorias e metodologias da história, sobretudo teorias da história, no sentido de incluir aquilo que o Thompson chamava a história vista de baixo, ou seja, a história dos dominados e não dos dominantes, né? Mesmo a história política, que sempre foi a seara dos dominantes, ela passa a ser reescrita numa perspectiva da interpretação, ou seja, numa dimensão hermenêutica, que faz da compreensão o laço fundador da sua constituição. O aparecimento das técnicas e de um ramo da historiografia chamado história oral é o exemplo da ampliação da fonte documental, no sentido de não se olhar apenas os documentos produzidos oficialmente, mas considerar a memória, o testemunho, como fonte daqueles que viveram a própria história, né? Então, o belo trabalho, por exemplo, que o Pollack fez, que infelizmente ele morreu cedo, né? Com as sobreviventes dos campos de concentração na Polônia, que produziram esquecimento subterrâneos de sua memória, tal o massacre que eles sofreram naqueles campos de concentração, no belo texto dele sobre o silêncio, né? O silêncio é uma forma de memória também, de colocar a memória nas profundezas, né? É um exemplo de como se procurou, através de uma série de estratégias, né, produzir uma historiografia que estivesse mais preocupada com os excluídos do que com os incluídos, com a visão desses grupos populares, e não com as fontes oficiais. Houve todo um movimento no século XX, a microhistória, né, italiana, capitaneada pelo Carlo Ginzburg, que, a partir de eventos singulares, de personagens do povo comum, como dizia Thompson, né, vai contar uma nova história sob a ótica dos dominados e não dos dominantes. Então, eu acho que os historiadores fizeram um longo esforço ao longo de todo o século XX, no sentido de produzir uma outra história, interpretando mesmo os documentos que são sempre construídos por quem tem voz na história, como diz Legoff, todo documento é um monumento, nesse sentido, porque é para aqueles que têm a força e o poder de transformar aquilo num documento, né? Não são todos que... Por isso é que é tão difícil, por exemplo, fazer como eu faço, tento fazer, né? Uma história comunicacional dos escravizados é muito difícil, né? Porque não deixou documentação, mas há todo o esforço dos historiadores no sentido de construir novas práticas e novas percepções, né, do mundo a partir da fala dos dominados. Tá? Eu estou fazendo aqui uma defesa apaixonada da história. Sim, eu comungo dessa mesma perspectiva. Marialva, tem tanta gente comentando aqui no net, né? A professora Angelita agradece, parabeniza, né, pelos fios de esperança que chegam por meio da sua fala. Heloísa Lima também agradece, diz que a fala iluminou os dias dela. Milena Marra, confortante a fala da professora Marialva. Né, o Cleidiomar falando, né, dizendo excelente aula, incrivelmente enriquecedora, e vários outros, né, estudantes, professores e participantes aqui, usuários do YouTube,
comentando e agradecendo, né, essa sua fala aqui conosco. Como a gente não tem pergunta lá no chat, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, é mais uma questão. Quando a gente estuda o passado, a gente comumente vê muitas repetições no presente. E aí, no momento, por exemplo, a gente pode citar a gripe espanhola. Recentemente, eu e uma doutoranda, que é do nosso grupo de pesquisa, História da Comunicação em Goiás, a Kaline Menezes, a gente estuda as notícias do Correio Oficial sobre a gripe espanhola, o Correio Oficial de Goiás. E a gente percebe muitas questões que ainda estão presentes hoje, né, mais de um século depois, como, por exemplo, o negacionismo, a desinformação, né, o movimento anti-vacina, o movimento anti-ciência, a politização da pandemia, a doença que avassalou os profissionais de saúde goianos e que atingiu de um modo muito certeiro as classes e os lugares pobres de Goiás, o Estado sem planejamento, agindo a toque de caixa para apagar o fogo, e o jornal Correio Oficial de Goiás fazendo campanhas pró-isolamento social, fazendo campanhas para esclarecer a população o que era aquele vírus, né, como a população tinha que agir e se higienizar, enfim, se portar diante daquela pandemia. E aí, mais de 100 anos depois, os temas se repetem, né, é a grande questão. Os temas, eles parecem que se repetem. Existe, talvez 100 anos para a história seja muito, um espaço grande de esperança, mas talvez também seja um espaço de permanências. Muito boa a sua questão, Rosana. Eu também, recentemente, né, eu te falei, né, eu fui atrás das imagens, sobretudo das imagens da gripe espanhola, porque durante a pandemia, né, porque eu lembrei, tem esse artigo que eu gosto muito, vai sair mês que vem no número especial da revista da Fiocruz, que vai ser um número sobre epidemias. E vai sair o meu artigo sobre sobre a gripe espanhola, né? Eu fiz, a Ana Mauad fez, uma opção de gente fez. Tem mais de 200. Outro dia eu vou fazer um levantamento bibliográfico de quantos artigos tem sobre pandemia, gripe espanhola e tal. Todo mundo fez essa comparação e, como você bem disse, 100 anos é um tempo muito curto na história, né? Para a história, 100 anos, a gente observa muito mais os processos repetitivos e as permanências do que as rupturas, né? As permanências duram aquilo que Brodel chamava a longa duração, né? E às vezes a longuíssima duração do século, né? Para você perceber as mudanças na história, o movimento de mudanças, né? As ondas de mudanças, só na longuíssima duração dos séculos. Ainda mais em espaços sociais e territoriais como o Brasil, em que a questão das exclusões, das diferenças, né? A questão da subjugação, não é? É algo que é duradouro no nosso país, né? Nosso país construiu uma história de exclusão. Então, por exemplo, nas imagens da gripe espanhola, a gente observa, eu achei no Rio de Janeiro mais de 70 imagens publicadas nas revistas, fotografias, né? Publicadas nas revistas críticas e de costumes, Fonfon, Careta, Malho e Revista da Semana, que eram as 4 principais ali em 1918, e essas revistas eram revistas que nunca os pobres estavam ali representados, eles não apareciam. E, de repente, a gripe espanhola constrói uma brecha informativa, o acontecimento faz emergir um personagem que de invisível passa a ser visível nas publicações, porque as publicações eram essas que eu citei, né? Destinadas a um público mais elitista, mais elitizado, então o pobre não existia, né? E aí ele como a imagem insurgente, né? Ele aparece, a face dele aparece, né?
aí aparece. O que me choca muito nas imagens são as milhares de crianças, né, nas ruas, em busca dos alimentos, né, do auxílio emergencial da época, que era, no caso do Rio de Janeiro, pão, água e sopa, né? Pão, leite e sopa, que eles davam, sobretudo para as crianças que faziam aquelas enormes filas, aglomerações, tomavam as ruas em busca dos alimentos para matar a fome. E eu fico me perguntando, e as crianças, uma carregando aquela coisa que a gente sabe que existe no mundo dos excluídos até hoje, o mais velho tomando conta do mais novo, o mais velho com o bebezinho no colo, e eles, ao mesmo tempo, brincando e ir na fila, ou seja, sem tempo para brincadeira, tendo que ir buscar o alimento, porque talvez o pai e a mãe estivessem em casa doente, né? Eu acho que, pelas imagens, a gripe não atacou, também como essas crianças, atacou os adultos, né? A gente não vê imagens de crianças sendo nos hospitais, nada disso. Então, tem três coisas a rigor, né? Tem essa coisa das permanências, como você bem notou, né? As permanências e pertinências da história. Tem a longa história de exclusão que, em 100 anos, não se resolveu, só se agravou. Não é? Então, tem todas essas questões. E tem também o nosso olhar do presente em direção ao passado, que vai buscar semelhanças. Não é? A gente é que está procurando as semelhanças, as coisas que a gente possa encontrar os nexos do presente em direção ao passado, nessa ideia, né, que Marx já falava, que a história se repete, ora como tragédia, ora como farsa. Muito bem. Nós temos aqui no YouTube, professora Marialva, muitos comentários, muitos participantes, né? Todos e todas agradecem e sentem-se acolhidas e confortados com a sua fala, né? Um cenário que eu penso que, se for para a gente sintetizar, é um tempo de incerteza, mas que também imprime esperanças. Eu gosto muito daquela reflexão do Robesbal, em que ele mostra, né, ele que viveu quase 100 anos também, viveu todo o breve século XX, ele foi contemporâneo daquilo tudo, como, de fato, a gente que, quando viver muito já serve para alguma coisa, né? Para a gente ver que tudo passa, tudo se transforma e sempre o tempo vindouro é um tempo melhor. Então, ele vai mostrando isso, né? Que foi um século terrível, o século XX, mas que houve essas ondas, né? Essas ondas de incerteza e essas ondas de esperança, esses tempos sombrios e os tempos alegres, floridos, promissores. E eu não sou do início do século XX, né? Mas sou de meados do século XX, ao longo de toda a minha existência. Eu sempre falo para as pessoas, não, isso vai passar, e a gente vai lembrar disso como uma coisa muito... vai se apagando da nossa memória, e a gente vai construindo. Eu acho que também serve para alguma coisa, não sei quem falou essa questão da aula, por exemplo, né? Não é a aula isso que a gente dá, a gente tem um outro nome, né? Porque a aula precisa da presença, precisa mais do que do conteúdo, precisa das trocas, né? Dos olhares, dos alunos com eles mesmos, se encontrar na entrada da sala, sair de lá e tomar um chopp, fazer uma farra, brincar um com o outro, nada disso tem. Então, não é a aula, porque a aula não é só o conteúdo, é toda a ambiência que se cria em torno desse evento que se chama uma aula. Então, isso que a gente faz aqui não é a aula, é uma transmissão de alguma coisa, um contato para que que eu sempre falo, minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, os meninos ficarem sem nada também é uma coisa muito
terrível para eles, né? Eu estou dando aula para os alunos do primeiro período, a frustração deles, eu sei que foi a frustração de não ter entrado no portão da universidade, subindo as escadas. Até hoje eu lembro o primeiro dia que eu subi a escada na minha universidade, eu nunca esqueci. E eles não tiveram essa sensação. A aula são essas sensações também que a gente tem no entorno da aula, né? Sobretudo isso. Mas eles tinham, pelo menos se possibilitou algum contato, né? Eles viram os rostos e a gente vai descobrindo nos rastros e restos dessa possibilidade virtual que a gente dá o nome de aula, os afetos, as afetações, os sentimentos, vai lendo os comentários, sabendo o que é riso nas interjeições, o que é galhofa, né? Eles vão se aproximando, eles vão se tornando mais confidentes, vai falar, eu vou ali buscar o café, professora, eu vou fechar, não abrem a câmera por variadas razões, não gostam de fazer pergunta presencialmente, mas eles já não gostavam, eles que esperavam a aula acabar para ficar em volta da mesa da gente como se fosse consultório. Agora também ficam, vai todo mundo saindo e os que querem fazer pergunta vão ficando. Então, tem coisas que se repetem, atitudes que se repetem, e outras que são inteiramente novas e que a gente também vai aprendendo a conviver e a compreender as informações, os diálogos, o que eles querem falar para a gente, nesses resquícios de imagens, de gestos nas imagens, ou de gestos nas falas do chat, nessa coisa virtual que a gente, sem um nome melhor, dá o nome de aula, mas aula não é. Sim. A gente chama aqui de ensino remoto. Lá na UFRJ, a gente chamou período letivo excepcional. PLE. Aqui na UFG não quiseram tomar o excepcional, o especial, aí ficou ensino remoto. Aí tem possibilidade de aula síncrona e assíncrona. Ou Lá mista. é assim também. Mesma coisa. Mas, Elba, não temos mais questões aqui no chat, a não ser muita gente concordando com essa perspectiva. Vários alunos aqui, alunas ingressantes, falando, Cleidio Omar, por exemplo, verdade, como aluno do primeiro período, eu tenho essa nostalgia pelo que ainda não vivi na aula presencial. Tem gente falando que está até com saudade dos macacos lá do campo Samambaia, aqui da UFG, que você conhece, deve lembrar-se deles. E aí, então, eu gostaria, né, de te agradecer imensamente, né, por mais uma vez estar aqui presente com a gente, aqui da UFG, do PPG-Com, da FIC, né, imensamente pelas palavras, pelo compartilhar de conhecimentos, de experiências. Eu sou uma grande admiradora sua, eu já era. Eu costumo dizer que você é a diva da história da imprensa no Brasil. Já era uma grande admiradora sua e a cada dia eu me torno mais ainda. Essa admiração só cresce, porque além de uma pesquisadora e professora fantástica, é uma pessoa maravilhosa que eu tenho aqui dentro do meu coração na mais elevada estima. E aí eu deixo para você, então, fazer suas considerações finais para a gente ir caminhando para o encerramento da nossa aula magna. Querida Rosana, muito obrigada pelas palavras sempre carinhosas, a estima, a recíproca é muito verdadeira, inteiramente verdadeira. Eu cada vez também admiro você mais ainda pela sua capacidade reflexiva, pelo trabalho que você realiza, pela dedicação que você tem à universidade pública brasileira nesses nossos tempos tão difíceis, né? Queria agradecer muito, dizer que quando tudo isso passar, eu vou aí também ver os macacos, que eu, embora não conviva muito com eles, eu também já estou com saudade deles, né? Os macaquinhos lá do campus, que são famosos. Todas as vezes que eu fui aí, fui extremamente bem recebida. Irei de bom grado, assim, que a pandemia
passar, que se tudo isso resolver, que eu voltar de Portugal, porque eu vou ficar 6 meses em Lisboa e no Porto, vou ser professora visitante lá durante 6 meses, e depois eu volto em agosto, assumo como você, eu vou fazer a loucura de assumir a coordenação do programa de pós-graduação em comunicação da UFRJ, né, no programa 7, né, tenho uma Eu responsabilidade. te falei, a gente fica fora e quando volta assume coordenação. Lembra que eu te falei? Eu fiquei muito comovida, porque eu conheço o Muniz desde que eu tinha Mariel. 17 anos. Quando eu conheci o Muniz, eu tinha 17 anos. Ele foi meu professor de graduação. Portanto, são quase 50 anos que eu conheço. E ele passou por esse problema muito sério ele pegou o coronavírus, né? Ficou muito mal, quase morreu, mas ficou muito mal mesmo. E quando houve esse problema lá de ter que sair a coordenação, estava acabando o mandato, ele me ligou e pediu que eu assumisse. E eu disse não, porque eu não queria mais. Eu já fui coordenadora de pós-graduação 8 anos, eu não aguento mais isso. Então, eu não queria mais, mas eu fiquei muito comovida. Eu achei que, como é que uma pessoa que tendo vivido tudo que ele viveu em 2020, está preocupado com um programa que ele criou em 1973, porque ele é fundador do programa, e ele criou o programa em 1973, e ele que deu vida, alma e corpo àquele programa. Se o programa hoje é nota 7, foi muito em função do trabalho que ele realizou. Isso me comoveu, eu disse, eu não posso ser egoísta, não há abertura, possibilidade de ser egoísta, então, quando eu voltar de Portugal, eu vou assumir o programa por 2 anos, ainda bem que é por 2 anos só, e depois eu largo, está tudo bem. Mas eu acho, agora eu posso também fazer isso, né? Ter uma vida mais sozinha, mais solitária mesmo, e também isso, em certo sentido, você vai preenchendo a vida e a existência. Então, eu queria agradecer, minhas palavras finais de agradecimento a todos que me ouviram durante aqui esse tempo, dizer que eu fiz com muito carinho e profunda emoção essa reflexão para vocês, em que eu falo também de mim mesma, como eu falei, por isso que as palavras finais direcionadas à questão da morte, né? A morte que me impactou muito profundamente nesse ano de 2020, logo no início do ano, antes da pandemia, e a gente também vai exorcizando as tristezas falando delas, né? Falando delas e compreendendo, a gente vai se aproximando daqueles que estão próximos, daqueles que vão fazer mais feliz a nossa existência, como vocês fizeram a minha hoje. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração e dizer que eu estou sempre à disposição da Universidade Federal de Goiás e do programa de pós-graduação para quando, onde, como vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Mariel, muitíssimo obrigada, né? Sinta-se abraçada por todas nós, por todos nós. Eu sei que o ano já começou difícil com a perda que você teve, e ficam as memórias, né? Na área das palavras, mas as palavras também, né? Elas nos induzem as boas memórias, né? Aquilo que a gente consegue construir enquanto memória mesmo. Desejo muita boa sorte nessa sua estadia lá em Portugal. É um tempo de descanso, mas um descanso que também é de muito trabalho, muita boa sorte também, né, na gestão do PPG-Com, da UFRJ, pelo qual vários de nós, como a professora Simone Tuzzo falou, passamos por lá, seja no doutoramento ou no pós-doutoramento. Obrigada, Rosana. Boa noite, então, tá? Tchau. Boa noite, muitíssimo obrigada. E a gente encerra aqui. O pessoal está falando, uma pena que não pode ouvir as palmas, viu, Marielva? A gente encerra aqui, então, a nossa aula magna do PPG-Com Teste Remoto 2020. Tchau. Obrigada, Marielva. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo.